Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Marco Nicoletti e hoje neste vídeo eu vou mostrar a estratégia de execução que eu desenvolvi baseada no nosso indicador chamado V01. Tá? O indicador foi apresentado aí no canal faz algumas semanas, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo explicativo sobre o indicador e o funcionamento dele de forma completa, tá? E nesse vídeo eu vou focar um pouco mais no backtest. Mas mesmo assim, eu vou fazer um resuminho, né, de qual que é a ideia, de como é que funciona esse indicador e qual que foi a minha ideia na criação da estratégia de execução dele, tá? Então vamos lá. Aqui na tela, né, eu já estou com ele inserido tanto como coloração nos meus candles, como coloração no meu volume, tá? E eu também estou com ele inserido como indicador. Então se eu der um botão direito, na verdade eu já enxergo ele aqui, ó, V01 Indicator, tá? Então ele está inserido aqui como indicador, né? Se a gente for olhar aqui na regra de coloração, ele também está inserido, tá? E aí ele está mostrando aqui algumas operações. Então ele faz o candle de verde aqui de compra e traça a linha verde, né? Faz o candle vermelho de venda e traça a linha vermelha, tá? A ideia por trás do operacional do indicador, como eu falei, ela está explicada de forma bem detalhada lá no vídeo, né, inicial do indicador, né? Mas a ideia é basicamente buscar um preço de fechamento e reversão, né, que seria os topos aqui, né, e os fundos do Renko, buscar essa situação aqui, aonde o volume, né, do candle da virada seja maior do que o anterior e maior do que o valor mínimo que eu defini aqui no caso como 5, aqui é 5 milhões e 500 mil, acho que é isso, né? Tá, então 5,5 milhões, vou botar aqui. Então essa aqui é a ideia aqui do indicador. E aí para a gente saber, né, qual que é o melhor parâmetro, né, qual que é o volume ideal, né, ou qual que é a média divisora ideal, que nem eu já expliquei lá no outro vídeo, né? Qual que é o alvo ideal, qual que é o stop ideal e assim por diante, né, a gente criou aqui a estratégia de execução. Então vou inserir ela aqui na tela também só para a gente ver, né, botão direito, inserir estratégia de execução, e aí vamos pegar aqui o V01, V01 Put, vamos inserir ele aqui. Bom, então vocês podem ver que ele está mostrando o buy e o sell. Eu vou aqui de forma temporária, tá? Eu vou remover o indicador de linha aqui porque ele está atrapalhando nossa visualização, tá? Então eu vou remover o indicador, vou deixar só a cor. Então, o que ele faz, né? Quando ele me dá, né, o candle aqui verde, né, ele me dá um buy, né? E quando ele me dá o candle vermelho, ele me dá um sell, né? E buscando aqui uma quantidade X de pontos, tá? Então, o que é essa quantidade X de pontos e por que está aparecendo o buy aqui, né? Porque os parâmetros estão me dizendo que é para aparecer ali. Então, se a gente quiser, vamos dar uma olhada em quais são os parâmetros que a gente consegue editar, né, para a gente fazer o nosso backtest. Para isso, eu posso vir aqui com o botão direito, aí vir nas propriedades do V01 Boot, né, que é a estratégia de execução que está inserida aqui na tela, tá? Aqui está o nome da estratégia, tá? Então, propriedade do V01 Boot. Então a gente vê aqui que a gente tem aqui os mesmos parâmetros que eu tinha definido já, que eu tinha comentado no começo do vídeo, né? O volume mínimo aqui 5 milhões e 500, né? Temos o fator volume aqui que está como 3, né? Ou seja, o volume do preço de fechamento e reversão tem que ser 3 vezes maior do que o anterior, né? A gente tem média divisória aqui como 1, que ele praticamente desconsidera, tá? Então não estou considerando média divisor. A ideia da média divisora aqui, só para quem não assistiu o primeiro vídeo, é acima desta média somente compras e abaixo somente vendas, tá? Então aqui eu não estou utilizando esse parâmetro. Nós temos o stop loss, o stop gain e o horário operacional, né? E por último a opção de inverter, tá? Sim ou não. Então vamos fazer uns testezinhos aqui, mas primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir lá em cima no automatizador a regra de coloração do boot, tá? Que é o que a gente utiliza aí para operar com o VisualBot ou com o CodeMind, tá? Que também tem um link ali na descrição do vídeo. Então eu vou inserir a regra de coloração aqui, ó, V01 underline
boot. Inserir. Então, ó, veja que durante todo o período em que a estratégia de execução permanece comprada, né, o automatizador permanece verde e assim por diante. Então, a gente pode ver que a gente consegue, né, virar a mão, né, porque tem a opção de inverter ali, né, que está ativa, então ele muda direto de verde para vermelho, tá? Sem necessidade de ficar zerando a operação. Enfim, eu queria mostrar aqui um pouco dos parâmetros, então deixa eu dar o botão direito de novo aqui, né, e vir nas propriedades do boot. Lembrando que eu estou editando a propriedade aqui do gráfico, tá? E não do automatizador. Então os parâmetros que eu mexi aqui, né, eles vão interferir no buy e no sell aqui, e não nessa coloração de cima, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o inverter. Se a gente pegar aqui o inverter, né, colocar como não, né, o que ele vai fazer, né? Esse caso aqui, por exemplo, né, que eu tive uma compra e ele andou quase nada e depois eu tive aqui uma venda, não vai acontecer, tá? Entrou na compra, ele vai esperar dar o alvo ou ele vai esperar dar o stop. Então vamos marcar como não aqui, dar um aplicar, só para observar o que pode acontecer aqui, tá? Dar um aplicar, será que eu tenho que dar um ok para ele carregar? Eu acho que sim. Dei um ok para ele carregar, então ó, eu tive a compra, aqui o indicador, lembrando que o indicador e o boot são coisas, né, distintas, né? O indicador daria uma venda porque teve a condição, preço de fechamento e reversão e volume acima, né, do ponto, né? Porém, o boot permanece comprado porque a regra de inverter dele não está ativada, tá? Então nesse caso aqui entrei comprado e peguei os pontos, tá? Aqui a mesma coisa, ó, entrei comprado, nesse caso aqui deu ruim, né? Porque aqui ele ia virar a mão na venda, no fim ele não virou a mão e estopou a compra, tá? Então isso aqui é uma ideia de parâmetro, né? E como eu já falei antes, isso aqui não é um parâmetro que eu estou dizendo que todo mundo deve seguir, é somente um exemplo que eu estou fazendo para mostrar o funcionamento do indicador e da estratégia de execução, tá? Então voltando lá nas propriedades do V01 boot, né? Eu posso pegar o inverter aqui e marcar como sim de novo e dar um aplicar ok, e ele volta aqui a inverter as minhas operações, né, quando surge um novo sinal. Além desse parâmetro de inverter, né, como eu já tinha comentado, a gente tem horário operacional, né, horário de início, horário de fim, stop loss, stop gain, média divisora, que eu tinha comentado, o fator volume, que é quantas vezes o volume que tem que ser maior, e o volume mínimo. Bom, explicando agora um pouco sobre a estratégia e sobre o que a gente visualiza no gráfico, né? Vamos lá para o editor de estratégia para ver o backtest, tá? Já vou fazer desse vídeo aí uma espécie de tutorial, né? Para quem quiser realizar o seu backtest através desse indicador. Então a gente vai pegar e vai fazer o que? A gente vai aqui em estratégias, editor de estratégias, tá? E aí a gente vai abrir o editor de estratégia aqui. Para abrir o arquivo, só clicar aqui em abrir, né? E escolher o arquivo, que no caso aqui é o V01 backtest que eu já tenho aberto, tá? Então aqui o que a gente tem? A gente tem exatamente os mesmos parâmetros que a gente viu lá nas propriedades, né? Só que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai editar eles e dar um play aqui para ver como que o mercado se comportou em relação a esses parâmetros que a gente coloca aqui. Então aqui de início, né, eu vejo que eu estou com os mesmos parâmetros que eu já estou ali no gráfico, né? E com o stop loss aqui de 100, né, 100 de loss, 100 de gain, né, e o inverter verdadeiro aqui, né, o inverter ativado. Então o que eu vou fazer? Aqui do lado eu clico no gráfico, lembrando que para aparecer esse gráfico eu preciso estar na opção misto aqui em cima, tá? Eu clico no gráfico e seleciono o gráfico que eu quero, né, que no caso é o 11R, e eu seleciono o ativo que eu quero, que no caso é o nosso contrato vigente do índice, que é o INZ22, tá? Desculpa, o INZ21. Tá aqui, ó, o INZ21 11R, tá? Então aqui eu já estava tanto com a estratégia como com o gráfico aberto, tá? Né? Porque o meu Profit às vezes demora para carregar as informações, então eu já deixei aberto para agilizar. E aí o que a gente faz aqui, né? A gente vai poder dar o play, né? Aqui está o nosso executar. Então quando eu dou o play aqui, o que o programa faz, né? Ele pega esses parâmetros na estratégia do indicador V01,
né, e roda esse backtest considerando esses parâmetros, considerando um alvo de 100 pontos, um stop de 100 pontos e esse horário operacional que eu botei aqui, tá? Então a gente pode ver que hoje aqui teve uma venda, tá? Ele mostra poucas operações porque esses parâmetros que eu testei, que eu achei que chegou num resultado aí satisfatório, né? Não é o melhor resultado de todos, mas é um resultado aceitável, né? Eu achei que seria melhor esses parâmetros para que o boot operasse menos, tá? Mas volto a dizer, isso aqui é só um exemplo, né, para mostrar o funcionamento, né? Todo mundo que quiser esse indicador, né, que for testar e tal, vai poder escolher os parâmetros, né, de acordo com o ativo, de acordo com o gráfico que for operar. E aí a gente pode vir aqui na aba estatística, né, depois de dar o play, e a gente vai ver o que a gente conseguiu aqui de resultado, né? Então aqui eu já selecionei a data correta, tá? Eu já fiz tudo isso para agilizar um pouco no vídeo, né? A data correta de início desse contrato, que é o Z21, né? E de final, que é hoje, dia 14, tá? Amanhã é o dia da rolagem. Então esse aqui foi o resultado que a gente conseguiu com esses parâmetros. Aí você vai dizer, ah, mas esse valor aqui é muito baixo, né? Com 5 contratos, R$530. E realmente é, tá? Se a gente for ver aqui, voltando lá no misto, né? Eu estou buscando só 100 pontos, tá? Eu tô num gráfico de 11R e 100 pontos eu acho que é até pouco para esse gráfico. Então a gente pode mudar aqui, né? Por exemplo, né? Vamos botar se eu tentar buscar 300 pontos de gain e 300 de loss, que é o que a gente geralmente coloca, né? Lá nos testes do nosso indicador I01, por exemplo, a gente pode tentar buscar uma pontuação diferente aqui, ver o que acontece. Então a gente muda aqui, né, para 300, né, dá um parar e dá um rodar de novo. Aí espera ele carregar. Ó, carregou. Volta lá na estatística, né? Então, agora deu um resultado até legal, né? Conseguimos até uma assertividade maior. Por quê? Como eu falei, né, no 11R talvez 100 pontos seja muito pouco, né? Você não deixa o mercado trabalhar, aí fica estopando 100 pontos o tempo todo. Então 300 pontos parece que ficou mais interessante. Então a gente conseguiu aqui um resultado de 66%, né? É mais ou menos aqui, vamos dizer, 2 a cada 3 operações vão dar certo, né? Com um risco ganho aqui 1 para 1, né? 300 pontos de gain e 300 pontos de loss. Dá para se manter positivo, né? E fazer até um dinheirinho, né? Com essa ideia aqui, tá? Então vamos voltar lá, o que mais a gente tem para editar, né? É os mesmos parâmetros de sempre, né? A gente só muda aqui e testa a assertividade. Daí beleza. Vi aqui que esse é o parâmetro ideal. Salvei aqui, fechei. Voltei para o gráfico. O que vai acontecer? Nada, tá? Você volta para o gráfico aqui, essa estratégia ela não puxa o parâmetro de forma automática, tá? Então se eu definir lá, vamos supor aqui, né? Quer ver? Ó, vou salvar aqui, por exemplo, um loss de 320 pontos. E vou dar um salvar aqui. Aí vamos esperar o Profit salvar agora. Então vou fazer esse exemplo aqui só para mostrar como é que funciona a edição de parâmetros, tá? Eu salvei o backtest, 320 pontos, beleza. Será que vai demorar muito para salvar? Bom, salvou, tá? Então eu vou vir aqui no gráfico, né? E eu tô com a minha estratégia inserida aqui. Mas pode ver, se eu der um botão direito aqui e for nas propriedades do V01 Boot, o meu stop loss não está 320 pontos. Lembrando, ó, a gente botou 320 pontos lá e ele está só 300 aqui. Então ele não atualiza, tá? A gente fez o backtest, viu que essa assertividade vem aqui na estratégia, né? Se você vai automatizar com o Visual Boot, troca aqui em cima, né? Botão direito, propriedades, né? E aí vem aqui no stop loss e troca para 320, tá? E aí dá um OK, beleza? Aí ele vai recarregar esse indicador aqui, tá? Fazendo isso, ele também não salva aqui embaixo, né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Aqui nós temos uma compra que andou mais de 1000 pontos. Então, se eu der um botão direito aqui no gráfico e vier nas propriedades, eu vou editar isso aqui. Se eu der um botão direito no automatizador e vier nas propriedades, eu edito aqui em cima. Então pode ver que aqui, ó, eu tenho 300 pontos daqui até aqui, tá? E contando aqui o candle de entrada e o candle de saída, ele dá certinho.
Se eu vier aqui no automatizador, na coloração em cima, e definir um alvo, por exemplo, de 1.100 pontos, e der um OK, veja que aqui eu estiquei, tá? Porém aqui a minha saída continua, né, pequena. Então se eu quero visualizar isso aqui, eu preciso também fazer a alteração aqui embaixo, tá? Porque ele não salva, ó, 300 pontos. No entanto, para quem vai automatizar isso com o VisualBot, não é necessário, tá? A gente pode remover aqui a estratégia de execução e utilizar só o automatizador lá em cima, que ele já vai executar as operações, tá? Voltando lá então, a ideia é que a gente possa fazer o backtest aqui, né? E chegar num parâmetro legal. E eu vou estar disponibilizando esse indicador, né, por algum período aí de testes, tá? Lá na pasta da descrição do vídeo. Então é só você acessar a pasta da descrição e fazer o download e a instalação, tá? Tem um vídeo aqui no canal também explicando como fazer o download e instalação das estratégias gratuitas, tá? É só pesquisar ali nos vídeos do canal. E lembrando aí que também quem tiver interesse em desenvolver a sua regra personalizada, o meu e-mail vai ficar na descrição do vídeo, né? A gente pode desenvolver regra de coloração, a gente desenvolve indicador, a gente pode desenvolver um boot também para você fazer o backtest da sua estratégia. E se você gostar dessa estratégia, né, durante os testes que eu disponibilizar e tiver interesse em adquirir ela, também é só mandar um e-mail para mim. Meu contato vai ficar ali na descrição. Tá bom, pessoal? Mais uma vez gostaria de agradecer todo mundo aí que tem deixado o like nos meus vídeos, né, e feito comentários construtivos, né? Graças a vocês aí o canal está crescendo bastante. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.